Olá, então vamos começar hoje o nosso novo módulo 9, lá na página 140, tá bom? Nós vamos encerrar nossa apostila de matemática hoje, então nós vamos até terminar a apostila aqui de matemática, tá bom? Mas é só matemática hoje daí, tá? Então nós temos aqui um poema problema. Vamos ver se a gente consegue resolver este poema problema. É um poema que vai trazer para nós um probleminha para a gente resolver. Então, nós temos lá, que delícia! 4 amigos de pracinha foram juntos tomar sorvete de casquinha. Sabor? Só de creme e chocolate tinha. Chocolate embaixo e creme em cima pra mim, exclamou logo a Jasmim. Creme embaixo e chocolate em cima, escolheu sem pestanejar a Irma. A magrela da Marlene pediu 2 bolas de creme. Como fica o sorvete de Vicente se quiser formar uma combinação diferente? Então, como que vai ficar? Só tem chocolate e creme, certo? A Jasmim pediu chocolate embaixo e creme em cima. A Irma, creme embaixo e chocolate em cima. A Marlene, 2 de creme. E o Vicente? Se ele quiser uma diferente, só pode 2 bolas. Para ele não ter um sorvete igual de nenhuma delas. O que será que ele tem que pedir? 2 de chocolate, certo? Para ele poder pegar um diferente ali. Então, você pode até escrever aqui, 2 de chocolate, tá bom? Então, anota lá, 2 bolas de chocolate. Procedimentos de resolução de problemas. Desde a educação infantil, você resolve problemas, não é mesmo? Agora, no 3º ano, vai continuar resolvendo diferentes tipos de problema. Vamos retomar algumas ideias que você já estudou anteriormente, pois lhes ajudarão na tarefa de resolver problemas. Então, a gente vai relembrar algumas coisinhas. Inicialmente, vamos lembrar que algumas etapas importantes para a resolução do problema. Quais são as etapas para a gente resolver um problema? Leia o enunciado. O que é o enunciado? É a comanda, o que a gente precisa fazer, né? Leia o enunciado do problema, verifique se há palavras desconhecidas. Se houver, procure o significado no dicionário ou pergunte a quem sabe. Então, se tem alguma palavra no enunciado que você não conhece, procure saber o que é para você poder entender o problema, tá? Depois, faça uma nova leitura grifando os dados do problema. Mas lembre-se, nem sempre o problema apresenta dados quantitativos, como o da abertura deste módulo, tá? Então, nem sempre o problema vai trazer lá os números, tá? Às vezes ele vai trazer outras informações, a gente precisa prestar bastante atenção. Depois, contorne a pergunta do problema. Lembra que eu falei para você? Circula o número, grifa o problema, grifa a pergunta, para a gente entender o que ele está querendo perguntar para nós, né? Às vezes, ela vem na forma interrogativa, como a do problema do poema. Outras vezes, ela vem em termos como determine, calcule, encontre o valor, tá? Então, às vezes, a pergunta do problema, né, o que o problema quer, não é bem uma pergunta, né? Mas sim outra forma, né? Determine, calcule, tá bom? Procure relacionar o problema a outros que você já tenha resolvido e planeje uma estratégia para resolvê-lo. Daí você vai olhar, vai ler o problema e pensar, como que eu posso resolvê-lo? Um desenho, uma tabela, cálculo mental, uso de algoritmo. O que é algoritmo? As continhas, tá bom? Etc. Então, você vai ler o problema e, como será que eu vou resolver? Eu acho que vou fazer com um desenho. Pode ser também. Vou fazer continha, mais fácil. Pode ser. Vou fazer com um dedinho, contar no dedinho. Pode ser, não tem problema. A estratégia depende sempre de quem resolve o problema. Portanto, você pode criar a sua própria estratégia. O importante é chegar no resultado, tá bom? Resolva o problema usando a estratégia que você planejou. E, depois, volte ao enunciado do problema e leia a pergunta que você contornou. O resultado que você encontrou é a resposta dessa pergunta? Aí, se sim, escreva. Se não, aí você tenta ler de novo e tenta resolver de novo, tá? Então, vamos colocar essas ideias em prática agora. Então, tem um livro chamado Poemas Problemas, da Renata Bueno, tá? É muito legal, ele apresenta vários poemas. É esse livro aqui de baixo.
Se você tiver oportunidade algum dia de ver e tal, pegue, é bem legal. Tem muitos probleminhas em formas de poema, tá? Aqui nós temos, ó, a velha e o vaso. O vaso de Dona Yayá tem 8 rosas e um girassol. A velha anda para cá e para lá, procurando um lugar mais perto do sol. O jardineiro trouxe do quintal mais meia dúzia de cravos e uma dália amarela. Agora, o vaso ficou com o tal. Com quantas flores no total? Então, olha só. Então, ela já tinha algumas flores e depois ela recebeu mais. E agora eu quero saber no total. A resolução deste problema será feita coletivamente de acordo com as orientações do professor, seguindo as etapas apresentadas anteriormente. Agora, registre a estratégia que você pensou para resolver o problema. Então, a primeira coisa a gente vai ler, né? E marcar, vamos circular, no caso, né? As informações, tá bom? Então, nós temos o vaso de Dona Yayá tem 8 rosas e um girassol. Ó, nós já temos aqui 8 rosas e um girassol. Circula lá. A velha anda para cá e para lá, procurando um lugar mais perto do sol. O jardineiro trouxe do quintal mais meia dúzia de cravos e uma dália amarela. Ó, meia dúzia e uma dália. Então, agora, a pergunta. Agora o vaso ficou o tal. Com quantas flores no total? Então, o que está perguntando? Quantas flores ficou o vaso? Então, vamos grifar essa parte. Agora, você vai pausar o vídeo, tá? Tenta resolver, aí depois você continua o vídeo pra gente conferir, tá bom? Pausa aí. Então, ficamos lá. O vaso de Dona Yayá já tinha 8 rosas, então tem 8. E um girassol, então colocou mais um girassol. Depois o jardineiro trouxe meia dúzia de cravos. Meia dúzia é 6, uma dúzia é 12, então meia dúzia é 6. E uma dália amarela, então mais uma. Então ela colocou tudo lá no vaso. Então você colocou tudo junto, ficou com mais. Então a gente colocou, foi adicionando. Agora a gente calcula. 8 mais 1, 9. 9 mais 6, guarda 9, pega 6. 15 mais 1, 16. Então o vaso ficou com 16 flores. E vai ficar assim, tá bom? Vamos para a próxima página. Então, artesanato em crochê. Carla tem 32 anos. Ela confecciona bonecos de crochê. Você já viu esses bonequinhos? São chamados de amigurumi, né? Bem bonitinho. Então, aquela é a informação inicial, tá? Agora, as perguntas. Uma cliente encomendou 36 ursinhos para o aniversário de seu filho. Carla já produziu 19. Quantos ainda faltam para concluir a encomenda? Então, vamos lá. Então, a cliente encomendou 36, circula 36. Carla já produziu 19, circula 19. Agora a pergunta. Quantos ainda faltam para concluir essa encomenda? Então, grifa lá a pergunta. Então, nosso probleminha vai ficar aqui, ó. Circulou 36 e 19, grifa a pergunta. Então, ela tem que fazer 36. Ela já fez 19. Ela precisa fazer mais? Ou ela tem a mais do que 36 para ela fazer? Ou tem menos do que 36 para ela fazer agora? Ela já fez 19, então agora falta menos do que 36, né? Se falta mais do que 36, ela precisa fazer só 36, não é verdade? Então, a gente vai fazer continha de menos, tá? Então, pausa o vídeo, faz aí, resolve do seu jeito, depois você continua com a prova para ver se tá correto, ok? Então, nós temos 36 menos 19. 6 não dá para tirar 19. Então, a gente vai pegar lá da dezena. Tinha 3, eu vou pegar uma, vai ficar 2. E vou trazer uma dezena aqui para a casinha das unidades, tá? Se eu já tinha 6, trouxe mais 10, fiquei com 16, ó. Por isso a gente colocou o número 1 ali em cima e ficou com 16. Agora, 16 dá para tirar 9, tá? Ou 9 para chegar no 16. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deu? 7. Então, vamos por 7 ali embaixo. Depois, 2 tira 1, vai ficar 1. Então, vai ficar o 1 na casinha da dezena e o 7 na unidade. Então, ficou 17. Então, faltam fazer 17.
Vamos para o próximo probleminha. Ana Paula é filha de Carla. Na festa de seu aniversário, quer entregar aos convidados um coelhinho como lembrancinha. Carla verificou que já tem prontas 2 dúzias de coelhinhos, ó, circula ali, 2 dúzias, em 3 cores diferentes. Então, são 2 dúzias, então 3 cores diferentes, cada um com a mesma quantidade. Quantos coelhinhos de cada cor Ana Paula poderá entregar aos convidados? Então, vamos pensar lá. 1 dúzia é quanto? 1 dúzia é 12. E 2 dúzias? Faz aí o cálculo para você ver quanto que é 2 dúzias. Depois, ela tem são 3 cores diferentes de coelhinho. Quantos coelhinhos de cada cor ela tem? Tenta resolver, pausa o vídeo, depois você continua aqui para poder conferir com a prova. Então, 2 dúzias, 12 mais 12, né? 2 mais 2, 4, 1 mais 1, 2. Então, ficou com 24. Ela tem 24 coelhinhos e tem 3 cores diferentes. Agora, pausa aí e descobre quantos que tem de cada cor. Então, você vai pegar o 24 e vamos distribuir para 3 cores diferentes. Vamos lá? Então, nós vamos distribuir os 24 coelhinhos em 3 cores. Então, vamos dando um para cada um até acabar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, deu quantos de cada cor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantos coelhinhos de cada cor ela poderá entregar aos convidados? 8 de cada cor. Certo? Então, 8 de cada cor. Vamos para o próximo. Manuela trabalha com chocolates artesanais. Todo início de ano, ela se programa para fazer diferentes tipos de ovos de Páscoa. Veja na tabela as encomendas que já recebeu. Então, aqui ela fez as encomendas, né? O tipo de ovo e a quantidade, ó. Chocolate ao leite, já pediram para ela fazer 17. Chocolate branco, 19. Trufado, 24. Enfeitado para criança, 14. E coelhinho, 18. Vamos ver as perguntas. Manuela montou um cronograma de trabalho. Na primeira semana, ela fez ovos para as crianças, o enfeitado e o coelhinho. Quantos ovos ela fez nessa primeira semana? Então, vamos circular as informações. Então, na primeira semana, ela fez ovos para as crianças. Ela fez o quê? O enfeitado e o coelhinho. Então, ela vai juntar isso daí, certo? Então, e vamos grifar aqui nossa pergunta. Quantos ovos ela fez nessa primeira semana? Então, a gente vai juntar o enfeitado e o coelhinho. Se nós vamos juntar, nós vamos ficar com mais, certo? Então, o enfeitado é 14 e o coelhinho é 18. Faz aqui, resolve, pausa o vídeo, depois você continua pra gente conferir. Então, vamos lá. 4 mais 8, então 8, 9, 10, 11, 12. Deu 12, então fica o 2, sobe 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, 32. Então, quantos ovos ela fez nessa primeira semana? 32 ovos. Então, você vai colocar aqui 32 ovos, tá? Letra B. Na segunda semana, ela fez os de chocolate ao leite e chocolate branco. Então, vamos circular as informações. Então, nós circulamos o chocolate ao leite e o chocolate branco. E a pergunta, quantos ovos ela fez na primeira semana? Então, chocolate ao leite é 17, chocolate branco 19. Ela fez os dois juntos, então se juntou, ficou com mais. Pausa o vídeo, faz a continha, depois continua aqui com a prova. Então, começa pela unidade, 9 mais 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fica o 6, sobe 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, quantos ovos que ela fez nessa segunda semana?
36. Coloca aqui. Letra C. Quantos ovos ela fez nas 2 semanas? Então, nessa semana ela fez 32, nessa semana ela fez 36. Ah, então vamos circular pergunta. Isso aqui tudo é pergunta, né? Então, eu quero juntar essas 2 semanas. Se eu vou juntar, vou ficar com mais. Então, arma a continha, resolve, depois pausa o vídeo, depois você continua aqui com a prova. Então, 6 mais 2, 8, né? 3 mais 3, 6. Então, nessas 2 semanas, ela fez 68 ovos. Coloca a respostinha aqui embaixo. Depois, na terceira semana, ela fez os trufados, tá? Então, pergunta. Qual foi o total de ovos que a Manuela fez nas 3 semanas, tá? Então, a primeira semana, ó, vamos marcar ali na nossa tabelinha. Ela fez o enfeitado, já foi, e o coelhinho, já foi, esse aqui nós já somamos. Depois, o chocolate ao leite e o chocolate branco, ok. E depois, agora, o trufado, ó. Então, nós vamos pegar todos esses dados. Então, eu vou pegar o 32, para não precisar somar todos esses números, ó. Nós já somamos. A primeira semana deu 32, a segunda semana deu 36, a primeira e a segunda juntas deu 68, certo? Então, agora é só a gente pegar o 68 e colocar o trufado, que é 24. Então, 68 mais 24, tá? Pausa o vídeo, faz a continha e depois continua aqui com a prova. Então, aqui. 8 mais 4, 8. 9, 10, 11, 12. Fica o 2. Sobe o 1. Certo? Então, 6 mais 1, 7. Mais 2, 8, 9. Então, nessas 3 semanas, ela fez 92 ovos. Bola de chocolate. A turma do terceiro ano vai pôr a mão na massa e fazer um bolo de chocolate. Mas, antes, precisam conhecer os ingredientes necessários e a quantidade de cada um. A professora da turma apresentou uma receita suficiente para 8 pedaços, tá? Então, aqui é a receita para 8 pedaços. Para massa, né? 3 copos de farinha de trigo, 2 copos de açúcar, 1 copo de chocolate em pó, 1 copo de óleo vegetal, 3 ovos inteiros, 1 copo de água quente e 1 colher de sopa de fermento em pó. Para a cobertura, 3 colheres de margarina, 4 colheres de chocolate em pó, 4 colheres de açúcar e 3 xícaras de leite. Tá. Então, por enquanto aqui não sei nem o que é para fazer, então vamos ler. Na turma há 24 alunos. Se cada um comer um pedaço, quantas receitas serão necessárias? Então, essa receita só faz 8 pedaços. E eu preciso de quantos pedaços? Eu preciso de 24. Então, eu vou precisar de quantas receitas? Então, a gente vai fazendo grupinhos de 8 em 8 para a gente saber quantas receitas nós vamos precisar, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma receita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outra receita. Se eu juntar 8 mais 8, vai dar 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vai dar um pedaço para cada um? E é por esquecer da gente circular aqui, ó, os 24 alunos, tá? E grifar, né? Quantas receitas serão necessárias, tá? Então, agora a gente continua. 16 pedaços não vai dar um para cada um. Então, vamos colocar mais 8, mais uma receita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah, deu certinho. Então, de quantas receitas nós vamos precisar para ter os 24 pedaços? Uma receita, 2 receitas, 3 receitas. Então, nós vamos anotar aqui que nós vamos precisar de 3 receitas. Então, ó, coloca lá. Letra B. Agora calcule a quantidade de cada ingrediente para fazer a receita para a turma toda. Complete os dados na segunda tabela. Então, nós vamos colocar aqui, ó, nós precisamos, então, de 3 receitas. Vamos colocar aqui que nós precisamos de 3. Então, essa aqui é uma receita. Aí, pra gente ter 3, a gente vai ter que triplicar essa receita, tá? Então, se para uma receita eu preciso de 3 copos de farinha de trigo, para 3 receitas eu vou precisar de quantas? Vou precisar de 3 para uma,
mais 3 para outra receita, mais 3 para outra receita. Então, o 3 está repetindo 3 vezes, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu preciso de 9 copos de farinha de trigo. Então, você vai completar ali, 9 copos de farinha de trigo. Então, você vai calcular agora os próximos, tá bom? Pausa o vídeo, calcula os próximos. Aí, depois você continua o vídeo aqui com a Pro, certo? Vamos lá. 2 copos de açúcar. Então, 2 mais 2 mais 2. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 copos de açúcar. Depois, nós temos 1 copo de chocolate em pó. Se é um copo, um para uma receita, um para outra, um para outra. Então, 3 copos de chocolate em pó. 1 copo de óleo vegetal. Então, um para uma aqui, outra aqui. Então, 3 copos de óleo vegetal. 3 ovos inteiros. Então, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Então, 3, 6, 9. 9 ovos inteiros. Depois, 1 copo de água quente. 1. Então, 3 copos de água quente. 1 colher de sopa de fermento. E a Pro colocou errado aqui. Não é 1 colher não, daí, né? É 1 colher para uma receita, Pro. Então, 3 receitas serão 3 colheres, tá? Certo? Depois, a cobertura. 3 colheres de margarina. Então, vai ficar 9 colheres de margarina. 4 colheres de chocolate em pó. Então, 4 para uma receita, 4 para outra, 4 para outra. Então, 12 colheres de chocolate em pó. 4 colheres de açúcar. 12 colheres de açúcar. Se é 4 aqui, ficou 12. Então, 4 de novo vai virar 12 de novo, né? E 3 vai virar 9 xícaras de leite, certo?